Aqui a Coré, que nós estávamos vendo agora há pouco, é a chamada Dama de Auxerre. A Senhora de Auxerre, ela é calcário, ela tem em torno de 65 centímetros, ela não é grande, mas para os padrões da época ela ganhou uma certa dimensão, porque as esculturas anteriores eram pequenas, é por isso que a Dama de Auxerre ela inaugura o período arcaico, tá legal? É a primeira grande fase da escultura grega, tal. Bom, e aí o período arcaico há um diálogo ainda muito estreito com os regimes de figuração egípcias. A Coré é frontal, ela se dispõe em torno de um eixo simétrico, nós podemos traçar um eixo que passa justamente no centro do corpo dela, que divide a Coré em duas partes semelhantes, simétricas. Não há representação do espaço, não há representação do espaço, não é isso que eu quis dizer. Não há representação da temporalidade. Vejam que não há dissociação entre perna de apoio e perna de movimento, portanto não há movimento na Coré, tá certo? Há uma predominância de plenos sobre os vazios. Evidentemente, há um vazio ali que fica entre os braços e o corpo, mas o que predomina é o pleno, é o bloco compacto, tá certo? Que era muito egípcio, tal. A cabeça, ela está ligada ao tronco, tá vendo? Pela cabeleira, pelo cabelo. Ela liga ao tronco. E não há, por outro lado, vazio entre as duas pernas da Dama de Auxerre. Ela é decorada, chama de estilo dedálico, sabe por quê? De dédalo, porque você tem uma incisão, ela é um calcário, você tem aqui uma incisão no calcário, de tal maneira que há quadrados sobre quadrados. Aqui, justamente no manto, no planejamento da Coré em Peplos. É a Coré em Peplos ou Dama de Auxerre, tá vendo? Quadrados aqui, tem um estilo aqui, tá? Uma série de ranhuras tal, e aí que decoram, na verdade, o planejamento da Dama de Auxerre. Por outro lado, não há nenhuma oposição entre o drapejamento escorredio e o corpo da Coré, tá vendo? Não há esse jogo de oposição, porque a escultura é isso. A escultura é questão de eixo, de ângulo, de movimento, de estabilidade, e no caso específico da Dama de Auxerre, ela não exprime a temporalidade, já que ela não se coloca em contraposto, quer dizer, ela não está efetivamente sugerindo nenhum movimento. Bom, aqui é um chorus, né? Ele está no Metropolitan, é mármore, tá vendo? E a Coré é de 650 a.C. e esse chorus é de 590 a.C. Portanto, se passaram aí 60 anos, tal. Mas os gregos, tal, a arte grega continua dialogando com o regime de proporcionalidade egípcio, hein? Que é a frontalidade, a simetria, etc. Tal. Esse chorus, que está no Metropolitan de Nova York, ele tem o pé esquerdo um pouco à frente, tá vendo? Ali do pé direito. Mas isso não implica, não altera, quer dizer, não se transmite para a representação do corpo como um todo. Tá? É um movimento estritamente local. É o pé esquerdo que se coloca na frente, mas isso não altera o movimento do corpo. Imagine lá, se nós comparássemos esse chorus de 590 a.C., tal, com a Vênus de Milo, que é uma escultura helenística, né? Quer dizer, o movimento das pernas da Vênus de Milo, que está também no Louvre, tal, ele se transfere para todo o corpo, né? Quer dizer, todo o corpo se modifica justamente com aqueles movimentos. Aqui a modificação, o movimento é inteiramente local e não implica e não altera absolutamente a disposição do corpo. Quer dizer, ainda aqui continua o regime de proporcionalidade egípcio tal. E ele tem alguns detalhes anatômicos, uma representação anatômica bem medida, que era também muito grego, tal, sem exagero, tal. E ele se dispõe aqui com partes frisadas, o cabelo que cai em tranças, são 14 tranças. Acredito que eu contei as tranças, não sei por que eu fiz isso, cultura inútil, né? Tal. São 14 tranças que caem, tá vendo? As tranças elas são tá vendo? Visto de trás esse chorus de 590 a.C. que está em Nova York e tal. A gente percebe os cabelos frisados, e é um jogo entre partes frisadas, os cabelos, e também é aqui uma espécie de diadema, um laço, que prende os cabelos e que cai em duas pontas ali acompanhando as tranças da escultura, tá certo? Então é isso, tal. Também a predominância de plenos sobre os vazios, tal, que é muito grego. Também é uma figura que se dispõe
é de uma maneira simétrica, de uma maneira frontal. Então, aqui, embora aqui tenha havido uma transformação, se nós compararmos esse couros com a dama de Auxerre, tá vendo? O pescoço, a cabeça tal, ela se distingue do tronco, embora ela esteja ligada ao tronco pelos cabelos que caem na parte de trás da escultura. Bom, aqui essa escultura ela é de meados do século VI a.C., em torno de 560 a.C., e o nome dela é Moscóforo, porque Mosco é o vitelo, é o bezerrinho, e foro é aquele que transporta o bezerrinho. Ele tem um bezerrinho nas costas, tá vendo? Moscóforo. É uma escultura muito bonita, que está no Museu da Acrópole em Atenas. A Acrópole é a cidade alta, né? Então você tem um museu da cidade alta em Atenas, que foi reformado bem recentemente, está muito bonito, muito iluminado. Ela esteve lá, ó. Ela acabou de chegar lá Não ficou bonito? Hein? Eles reformaram o Museu da Acrópole e tal. Em Atenas tem vários museus. Aliás, Atenas já é um museu. E nessa cidade, que é um museu, eles têm dois grandes museus. Eles têm um número maior de museus, mas os dois grandes museus é o Museu da Acrópole e o Museu Nacional de Atenas. Tá legal? Tem o Museu de Atenas e o Museu da Acrópole. No caso específico, esse Moscóforo, o cara que transporta o vitelo tal, ele está no Museu da Acrópole. Ele é meados do século VI a.C. Aqui, ó, é uma Coré, que também está no Museu da Acrópole. Ela é também de meados do século VI a.C., é uma escultura em mármore, tá legal? É basicamente 100 anos depois da Dama de Auxerre. Se a Dama de Auxerre é 650 a.C., essa escultura deve ser de 550 a.C., por aí, meados do século VI a.C. Ela é um mármore. Essa escultura ela estava a princípio na Acrópole ateniense, mas aí com a invasão dos persas, em 480 a.C., os persas destruíram a Acrópole e essa escultura foi destruída pela invasão persa. É isso. Tá legal? Mas aí os gregos derrotaram os persas e tal, e nós já sabemos que depois dessa derrota dos persas, um clima de otimismo na Grécia, mas eles ficaram tão contentes com tudo, teve um clima de desenvolvimento. Atenas, depois da expulsão dos persas, vai se transformar numa espécie de epicentro cultural e artístico da Grécia. Então essa é uma escultura que estava na Acrópole, uma escultura grega do século VI, do período arcaico, e o nome dela, novamente, é Coré em Peplos. É justamente por causa dessa blusinha que deixa os braços expostos. Então é o Peplos, é o chamado Peplos, ela é uma Coré em Peplos. Bom, ela devia ter um cântaro na mão direita, tá vendo? Ali e tal, uma certa representação da abundância. Ela tem restos de coloridos no manto, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é resto de cor. São cores muito fortes, tal. As tranças são esverdeadas, tá vendo ali, ó? Nesta Coré permaneceram as cores, já que os gregos pintavam mármore. E aqui, ó, essa escultura ainda tem ali nas tranças, tal. As tranças são esverdeadas. Vejo aqui na perna esquerda, tal. Ainda há restos de pintura. Tá? Os caras continuam dialogando. Aliás, os gregos vão dialogar sempre com os egípcios, mas há momentos que eles estão mais próximos dos padrões artísticos egípcios. E há momentos que eles continuam dialogando, mas em certa medida eles rompem com alguns procedimentos culturais e artísticos egípcios. Embora o diálogo permaneça. O diálogo é menos visível, mas ele está lá. Tá legal? A gente vai dar uma olhada. Isso não pode ser simplesmente dito, tem que ser demonstrado, né? Hein? A gente tem que ver. Bom, no caso específico dessa primeira escultura, muito bonita, né? Muito interessante e tal. Ela continua esse princípio da frontalidade, essa simetria, quer dizer, tem um eixo simétrico e tal. Mas aqui há algumas diferenças se nós compararmos com a Dama de Auxerre. Aqui é uma dissociação entre perna de apoio e perna de movimento. Talvez não seja muito nítido, não é isso? Tá vendo aqui, ó? A gente percebe aqui, ó, debaixo do pano, do drapejamento, que as pernas, o pé de apoio e perna de movimento já se insinuam aqui nessa escultura.
E, por outro lado, como ela retrai aí a cintura, você tem uma forma anatômica acentuada, tal. E, por outro lado, a cabeça, ela se desloca do tronco de uma maneira mais nítida. E o rosto ganha um sorriso de tal maneira que ela tem um semblante extremamente animado, tá legal? Isso é chamado de o sorriso arcaico, que é um traço, não é só grego, tá também egípcio e tal, mas que aparece também na arte grega do período arcaico, tá legal? Então, você tem um perfil, quer dizer, uma expressão facial realmente mais animada, tal, muito mais animada do que da dama de Oxera, tá legal? Então é isso daí. Bom, o que ocorre, pessoal, que o escultor dessa Coré em Peplos, deve ter sido o mesmo desse cavaleiro, que é um campeão olímpico. Como é que a gente sabe? Bom, primeiro é o seguinte, deixa eu apresentar o cara. É um campeão olímpico. Aonde ele se encontra? Ele se encontra no Museu da Acrópole, em Atenas. Quer dizer, o corpo está no Museu da Acrópole, a cabeça está no Louvre. Porque foram arqueólogos franceses que encontraram a cabeça. E os arqueólogos gregos encontraram o corpo. Então a cabeça está numa cidade, em Paris, e o corpo em outra. A cabeça está em Paris e o corpo está em Atenas. Você perguntaria essa cabeça que está? Essa cabeça é uma cópia da cabeça original que está no Louvre. Eles fizeram uma cópia da cabeça original e colocaram aí, tá legal? Mas a cabeça está no Louvre, está em Paris e o corpo está na Acrópole, no Museu da Acrópole em Atenas e tal. Bom, por que a gente sabe que ele é um campeão olímpico? Porque ele está coroado, ele tem uma coroa de carvalho. Ele deve ter ganhado, ou ter ganho, aí uma prova olímpica, corrida de carros, porque o cavalo dele está aqui, ó. O cavalo é quase um fragmento, tal, mas está aqui o cavalo do campeão olímpico, tal. Bom, aqui tem também as partes lisas, o cabelo frisado, tal. Agora, as partes lisas do corpo, essa anatomia, essas indicações anatômicas sem nenhum exagero, tal, mas que tem um certo realismo, tal, e com a parte frisada, que é justamente como ele representa os cabelos, as tranças, tal, e a coroa de carvalho, tá certo? Que indica que ele é efetivamente campeão olímpico. Com uma ligeira, a cabeça se distinguiu do corpo, tal, e há uma ligeira assimetria. É claro que a síntese grega ela vai se insinuando, tal, mas de uma maneira muito sutil. Então, uma certa simetria entre a cabeça e o corpo, tal. E aqui está a cabeça que está no Louvre. E, ao mesmo tempo, aquilo que a gente utilizou para a escultura anterior, para Coré em Peplos, se aplica a ele. O rosto se animou com um sorriso arcaico, tá vendo? Tá certo? Tal, você tem um semblante muito mais animado do que a expressão daquela senhora lá de 650 a.C., extremamente sisuda, não ria, mal encarada, tal, que era a dama de Oxer. Bom, então, são esculturas aqui do período arcaico. Aqui é uma esfinge, é uma escultura de uma esfinge do século VI a.C. A esfinge, um elemento da mitologia egípcia, que está também no Museu da Acrópole. Aqui, pessoal, ali é uma escultura em bronze. É de 460 a.C., ela tem uma certa dimensão, ela tem uma certa... Todas têm uma certa dimensão, todas sem exceção. No caso específico, tá? Do ponto de vista da escala, ela tem uma certa monumentalidade. Ela tem 2,09 metros de altura. Ela se encontra no Museu Nacional de Atenas, é bronze. Tá? A característica da escultura grega, os gregos geralmente trabalhavam o bronze. Se vocês me perguntarem, por que eu só mostrei esculturas em pedra até agora? É porque o bronze se perdeu. Por que o bronze se perde? Porque o bronze pode ser reutilizado. Você pode aquecer o bronze, e aí com o bronze você faz ponta de lança, faz punhal, você pode usar armas, pode fazer armas, né, com esse metal. O bronze pode ser reutilizado, a pedra não. Então as esculturas em bronze gregas, esse é um dos motivos
pelo fato delas terem se perdido. E, por outro lado, também, quando o cristianismo domina o Império Romano, isso muito mais tarde, né? A partir de um certo momento, o cristianismo vai se transformar em religião oficial do Império Romano. Mas isso lá no final do século IV, tal. Quando o cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano, essas esculturas que representavam deuses pagãos foram destruídas. Isso é uma iconoclastia, chamada iconoclastia cristã. Eles destroem, porque eram esculturas que representavam deuses pagãos, nas religiões politeístas, gregas, romanas, então. Eu acho que a destruição é devida, sobretudo, à iconoclastia cristã. É porque o Império Romano vai se aproximando do cristianismo, em um certo momento, que transforma o cristianismo em religião oficial do Império. Se o cristianismo é religião oficial do Império, todos aqueles trabalhos artísticos representando divindades pagãs são destruídos, tá bom? Eu acho que isso explica também por que essas esculturas em bronze, elas desapareceram. Bom, no caso específico dessa escultura, ela foi encontrada por um acaso por pescadores gregos, numa região perto de um cabo chamado Cabo de Artemísio. Os caras jogaram a rede, aí eles acharam que tinham pego muito peixe, um cardume e tal. Quando eles puxaram, era esse bronze. Então, por isso ele é chamado Zeus ou Poseidon do Cabo de Artemísio. Por que Cabo de Artemísio? Porque os pescadores encontraram esse bronze em um cabo chamado Artemísio, perto de um pedaço de terra que era chamado de Artemísio. Por isso ele é ou Zeus. É possível que essa escultura representasse um Zeus atirando o raio, ou é possível que seja um deus do mar, o Poseidon, com um tridente na mão, tá vendo? Chama-se ou Zeus ou o Poseidon do Cabo de Artemísio. E se encontra no Museu Nacional de Atenas, está em Atenas, na Grécia. É bronze, tal. É bronze da primeira metade do século V. Ele deve ser por volta de 460 a.C. Agora, se nós compararmos esse bronze com as esculturas que nós vimos anteriormente, há muitas modificações, não há? Olha, primeiro, há uma dissociação entre perna de apoio e perna de movimento, tá vendo? Você tem toda uma estrutura cruzada. Você tem a mão que vai lançar o tridente ou o raio, e a mão esquerda, a perna de movimento e a perna de apoio. Você tem uma estrutura cruzada. De um lado é a perna tensionada, do outro lado é a perna do repouso. E ao mesmo tempo você joga com os braços, etc. Tal. Tá legal? Por outro lado, você tem uma sugestão do movimento, de uma temporalidade. Então a escultura ganha o tempo, quer dizer, isso chama-se contraposto, tal. Ela já está representando ali o tempo. Mas por outro lado, que é uma coisa extremamente curiosa, bom, também aparecem os vazios entre os dois braços e o corpo, entre uma perna e outra, mas uma coisa curiosa é como mesmo nesse Zeus do Cabo de Artemísio, ou desse Poseidon do Cabo de Artemísio, é como os gregos continuam dialogando com os princípios de representação figurativa do Egito, porque o rosto é representado de lado, o tronco de frente e as pernas de perfil. Vocês estão vendo? De qualquer maneira, eles dispõem a escultura, ela é monumental do ponto de vista da escala. Monumental sabe o que significa, né? Ao pé da letra, etimologicamente, monumental significa memento, e memento significa memória. A gente pode ter um pequeno objeto assim, ó, hein, Jaqueline? Imagina um pequeno objeto cinzelado, precioso, um pequeno cinzeiro feito por Giovanni da Bologna, no século XVI, pequenininho, ele pode ser um monumento, porque ele é tão maravilhoso que ele deve ser guardado na memória. Monumental que isso é guardado na memória. Mas nós utilizamos monumental para tamanho, não usamos? Hein, Roberto? A gente não usa para escala? Hein? Desse ponto de vista, do ponto de vista da escala, essa escultura é monumental. Ela tem 2,09 centímetros de altura. É bronze, é um bronze original, ele tem essa novidade que está no Museu de Atenas. Depois, quer dizer, mais tarde eu vou falar nessa escultura aqui, porque essa aqui é uma das esculturas do Parthenon. Ela está no Museu Britânico, no British Museum. Grande parte das esculturas do Parthenon estão em Londres, tá legal? No Museu Britânico. Bom, o que ocorre, pessoal, que aí, ó,
No período, então, essas esculturas, como os Zeus do Cabo de Artemísio, elas não são mais inteiramente arcaicas, já são esculturas do período clássico. Embora elas continuem conversando, é aquele lance da obsessão, do Nelson Rodrigues, não sou nada sem a minha obsessão, elas continuam conversando com os gregos. O diálogo com os gregos, eles vão sempre dialogar com os gregos. Havia uma crença na Grécia Antiga que quem decifrasse os segredos da sabedoria egípcia chegaria a uma espécie de sabedoria universal. É possível que seja por isso que os deuses puniram Édipo, porque quando ele decifrou o enigma da esfinge, elemento da mitologia egípcia, ele tinha que ser punido. Sabedoria demais, os deuses gregos puniam. Puniam de uma maneira brutal, né? Então eram as figuras trágicas. Essa escultura é bronze, é original. Essa escultura tem uma particularidade, de fato ela tem várias particularidades, é que é uma das mais antigas esculturas em bronze feitas com cera perdida, quer dizer, ela é oca, tal. E no caso específico dela, ela é extremamente preciosa. Quanto mais fininha for a camada de metal, mais preciosa é a escultura. E essa parece que ela é a mais preciosa da história. Ela é feita com cera perdida. A cera perdida não apareceu aí. A mais antiga escultura, o mais exemplo de escultura feita com cera perdida da história é de 7.000 a.C. Essa é uma escultura do fim do século VI a.C., tal, mas ela é preciosa, justamente por diversas razões. Primeiro, por causa, devido às qualidades plásticas, não é isso? Artísticas dessa escultura. Ela é realmente maravilhosa. E segundo, pelo fato dela ser muito levinha, extremamente leve. A camada de metal é realmente extremamente delgada e muito fininha. Tá? Os gregos, quando eles trabalhavam o bronze, eles trabalhavam muita cera perdida. Pois bem, o que ocorre? Essa escultura, ela também tem uma certa monumentalidade do ponto de vista da escala. Ela tem 1,90 m de altura. Ela está no Museu Nacional de Atenas. Nós acabamos de ver ali o Zeus, ou Poseidon, lá do Cabo de Artemísio. Ela está no mesmo museu do Zeus, ou Poseidon, do Cabo de Artemísio. É bronze também e, no caso específico, é um bronze original. Ela tem um gesto falante, olha como é linda tal. É de fato, é como se ela estivesse conversando ali com o observador. Ela devia ter, essa é uma hipótese verossímil, devia ser a representação de um Apolo. E é possível que ele estivesse com um arco na mão esquerda, ou uma lira na mão esquerda, é possível. Tá? Porque ele também foi encontrado por acaso. Sabe como é que ele foi encontrado? Em 1959, uns operários na cidade de Atenas foram instalar uma rede de esgoto no Pireu, Porto Ateniense. Aí eles escavaram um grande buraco lá e encontraram o Croesus. Ele tem nome, ele chama-se Croesus. O Croesus foi encontrado por um acaso quando operários trabalhavam numa rede de esgoto no Porto Ateniense. O Porto Ateniense chama-se o Pireu, em 1959. Você faz um buraco, em Atenas é assim, você faz um buraco e você encontra alguma coisa.